Salve, galera linda e maravilhosa! Estamos aqui em mais um vídeo de astrologia semanal correspondente ao período do dia 3 a 9 de novembro. Qual o tema que eu trouxe hoje para nós trocarmos uma ideia? Descarregamento kármico, Mercúrio retrógrado e a força lunar. Vocês vão perceber através do movimento astral dos planetas, tendo ênfase diretamente à energia de Marte, a lua cheia que chega agora no meio da semana, junto com toda essa expressão que vem trazer para nós a visão de tudo que está acontecendo, a energia do Mercúrio que no final de semana, precisamente no domingo, dia 9, iniciará sua retrogradação e ele estará conjunto a Marte. E esta força formará um aspecto, poderíamos dizer, desafiador, com dois pontos lunares chamados a cauda e a cabeça do dragão. Isto só foi a introdução que eu coloco aqui para vocês de tudo que a gente vai falar, mas é uma semana importantíssima. O que nós precisamos entender em relação a descarregamento kármico? Tudo que pode apresentar aprisionamentos nas experiências, mas com caminhos de libertação, entendam a tônica da semana, aprisionamentos, mas com caminhos de libertação, tudo poderá ser demonstrado para nós. Porque Mercúrio, que representa, como falei na semana anterior, o emissário, o mensageiro dos deuses, ele vem trazer para nós a ativação desses pontos lunares, trazendo a possibilidade de nós enxergarmos de uma forma bem clara coisas que estão acorrentando a gente e muitas vezes não percebemos. Esse é um detalhe importantíssimo de tudo que vamos conversar. Muitas vezes não percebemos e as nossas experiências não fluem. Elas ficam travadas, não chega a libertação. E a gente fala, por que não está acontecendo? Por que as coisas não estão fluindo? São exatamente estes aprisionamentos que a gente enxergará de uma forma bem clara no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Um relacionamento que a gente gostaria que fluísse, uma parte financeira, material que a gente gostaria que ela tivesse maior abundância ou expansão e também não vem, coisas de trabalho, família, seja o que for. Tudo que de repente você precisa observar como uma revelação, mesmo sem entender de astrologia, se você me acompanhar aqui no Movimento Astral, você terá condição de observar tudo isso. E o melhor, com a retrogradação de Mercúrio a partir de domingo, que eu falarei mais sobre ela a partir da semana que vem, toda segunda, 10 horas estamos aqui, a gente vai poder revisar isso, alinhando o nosso caminho, alinhando o direcionamento das experiências, porque a gente só consegue resultados realmente efetivos quando a gente enxerga o que precisa ser arrumado. Quantas vezes eu já falei isso aqui nas nossas trocas de ideias? Tipo, eu preciso arrumar isso, mas arrumar o quê? Sabe que eu nem sei direito? Quantas vezes eu ouvi amigos, pessoas próximas falarem assim, pô, como é que você vai arrumar o que você não enxerga? Então se preparem que nessa semana nós teremos esta possibilidade. Mas óbvio, tudo não cai de bandeja, pode até cair, mas se você não tem a visão, a reflexão de compreender que sinal, olha os sinais que eu sempre falo aqui, que sinal que está sendo trazido para nós é simplesmente algo corriqueiro que passa, continuamos o aprisionamento e não arrumamos. Vamos lá então, o que nós temos nessa semana? Olha aqui, o dia de hoje, dia da postagem do vídeo, 3 de novembro. Mesmo que você esteja vendo esse vídeo só no final da semana, porque isso acontece, muita gente nova sempre chegando no canal, gratidão a todos que ficam sintonizados aqui com o nosso propósito. Se você analisar como foi o início da sua semana e tudo que nós vamos falar aqui praticamente dia a dia, você tem a possibilidade de enxergar aonde ficou um ponto que você não arrumou, um aprisionamento que foi demonstrado que você não se ligou na hora, mas vamos seguir em frente. O que nós temos? Olha aqui. Marte, é super simples, presta atenção aqui no meu mouse. Marte, ele está a 29 graus de Escorpião hoje. O que acontece de hoje para amanhã? Dia 3, agora eu coloco o dia 4. Ele ingressa no signo de Sagitário e ele começa a observar Mercúrio,
que vai dar a sua parada precisamente no domingo, dia 9, entrando na última retrogradação de 2025, e eles vão formar a semana que vem um alinhamento perfeito. Olha que legal, vocês vão perceber que o Mercúrio, ele parece que dá uma parada e o Marte vem e se encontra com ele. Vê que bacana. É só olhar esses dois planetas, ó, Marte aqui e Mercúrio aqui. Aí o Marte vai seguindo adiante, dia 5, tá aqui o dia 5, dia 6, dia 7, olha o Mercúrio parado. Dia 8, dia 9, quase um alinhamento perfeito. E olha a semana que vem, segunda-feira, dia 10, e no dia 11, ó, quase coladinho no Mercúrio. No dia 12, nós temos o alinhamento perfeito em relação aos dois. Olha aqui que lindo isso. E o que representa? Esta energia, toda essa força do nosso pensar com as nossas realizações estarão em Sagitário. Lembrando sempre que tudo que eu falo aqui na primeira parte do vídeo, eu cito signos, mas é para todo mundo. Depois do meio do vídeo para o final, a gente faz um desenvolvimento bacana com esta energia para que a gente compreenda como aplicar isso diretamente com a nossa força pessoal. Então todo mundo compreendeu esse movimento. Olha o Mercúrio aqui, ó. Observa, vou voltar até um pouquinho aqui. Observa que no nomezinho dele ali, ó, Mercúrio, embaixo está 6 graus de SG, que é Sagitário, e no final dessa mesma linha você tem um R, que representa a retrogradação. Agora eu vou adiantar um pouquinho só para você ver o movimento dele retrógrado que irá retornar para Escorpião, conforme eu já havia falado. Então é um momento que, se a gente não souber direcionar tudo isso que vamos conversar agora, a tendência mais adiante, porque essa retrogradação fica, anota aí, ela começa domingo, dia 9, e vai até o dia 29 de novembro. Então é um fechamento de ano que vem com um monte de energia que, se a gente não souber dar um direcionamento, muitas pessoas que não fizerem todos esses pontos que nós vamos começar a conversar com profundidade agora, terão as suas experiências que não foram arrumadas com grandes desafios presentes. Então vamos ficar ligados? Então olha aqui o movimento do Mercúrio no seu retorno. Olha aqui, ó. Ó, estão vendo ele andando no contrário? Olha aqui. Aí ele continua em novembro, ingressa em Escorpião, se choca com o Sol ali, que se chama Mercúrio combusto, onde ele está se queimando, na verdade é uma revelação, e ele segue adiante. Quando for dia 29, ó, aqui dia 24, 25, 26, 27, 28, Vênus já passou por ele, dia 29 ele deixa a sua retrogradação. Agora ele começa a andar no sentido direto, ele correndo atrás ali do Vênus, do Sol, do Marte, que estão bombando aqui. Só que nesta semana, deixa eu voltar aqui para a data correta. Só que nesta semana nós precisamos entender o seguinte: toda essa energia do ingresso do Marte em Sagitário, se encontrando com a força do Mercúrio retrógrado, começa a fazer um aspecto desafiador. Olha os dois aqui, ó, com esses dois pontos lunares. Aqui que está o ponto da nossa reflexão, que se refere ao descarregamento kármico, porque sempre quando estes dois pontos são ativados por uma energia que representa precisamente a retrogradação de Mercúrio, que depois ele volta e forma novamente esse aspecto, a gente começa a ter o descarregamento das experiências. Olha aqui os nódulos lunares. Este aqui é o norte, que está em Peixes, e este aqui é o sul, que está em Virgem. Então, este eixo é ativado com a presença destas duas forças em Sagitário, onde a energia do Mercúrio e do Marte começam a mostrar para nós tudo que representa aprisionamentos, que representa o nó do sul, ou a energia da cauda do dragão, e o nódulo norte, que representa a libertação. Eles estão sempre a 180 graus. E este eixo Peixes-Virgem, que pega todos nós, não somente estes signos, representa diretamente o seguinte: quais são os aprisionamentos que você tem no seu dia a dia, no seu cotidiano, que podem ser demonstrados agora, para que, através do trabalho que a gente possa fazer, com todas estas revelações que vão chegar,
Se nós podemos direcionar agora é a libertação com a cabeça do dragão ou nódulo norte. Novos idealismos, novos caminhos, novas criações, potencializar dentro de nós o que nós queremos que se manifeste futuramente em nossas vidas. Tudo isso representa esse desafio desta energia que está presente. Então, se nós soubermos trabalhar esses pontos, que eu já vou falar de uma forma mais aprofundada em relação a eles, nós vamos ter todas essas revelações e começar a aprofundar na experiência tudo aquilo que é necessário ser visto por nós para que a gente tenha a possibilidade de arrumar. Como eu falei, como vamos arrumar o que a gente não consegue ver? Este é o intuito deste vídeo e por isso que eu falo sobre descarregamento kármico. Porque karma a gente tem um hábito que não é um bom hábito, de colocar aqui no nosso país como uma coisa ruim. Ah, isso é karma. Acontece alguma coisa complicada envolvendo uma pessoa, uma situação, isso é karma. Oh, cara, karma é trabalho, karma é lei. Karma representa o descarregamento perfeito, porque existe uma lei, olha a lei que eu falei aqui, uma lei que é justa, perfeita e divina, que demonstra como resultados nas experiências o que nós potencializamos. Seria diretamente o efeito que está associado a uma causa. Então, esta energia que é ativada nessa semana com estes posicionamentos, que começam a ingressar em Sagitário de uma forma intensa, mais adiante ele será ativado de uma forma perfeita, ou seja, arrumou maravilha, segue adiante, novos rumos, se livrou das correntes, dos grilhões que estão travando a sua energia pessoal. Mas o nosso trabalho compete agora de observar, arrumar para quando este alinhamento de Mercúrio e Marte for perfeito, principalmente Marte, quando isto soar como uma trombeta, falando aqui de uma forma, vamos dizer assim, mais mística, e aí arrumou? Se não arrumou, agora você vai ter que arrumar na marra. Quem quer isso? Acredito que ninguém. Já pelo contrário, se você fez a sua lição de casa, que começa os seus influxos nesta semana com a nossa observação, a gente chega pronto, bacana, com uma energia legal. E todos esses influxos sagitarianos que representam saber qual é sua mira, o arqueiro, que olha, fala, tá ali o alvo, pronto para jogar a flecha e conseguir o que realmente todos nós queremos, cara, você tá com tudo perfeito, você tá com a tensão do seu arco perfeita, você está com a sua flecha totalmente alinhada, então soltou a flecha, atingiu o alvo. Aí, como eu já falei também na semana passada, quem não fizer esse trabalho que inicia nessa semana, principalmente com o ingresso de Marte aqui forte e firme na energia de Sagitário, olha ele aqui, se ninguém conectar todas essas revelações e deixar as coisas passarem, a coisa mais adiante, quando eu falo a coisa, são as nossas experiências, vai ficar mais pesada, vai ficar difícil, na verdade, como eu gosto de dizer, desafiadora. Então, em vez de você só dar uma lapidadinha e seguir adiante, vai vir aquela enxurrada de energias complicadas e as pessoas poderão se encontrar em tremendas ilusões, acreditando que estão se libertando, e, na verdade, continuarão com aprisionamentos diários onde não vem aquela energia boa, leve, bem resolvida. Fica aquela coisa que a gente acorda de manhã e aí tenho que fazer isso, como que eu faço agora? Não sei. Nossa, parece que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, como diz o ditado popular. Acredito que ninguém está afim disso. Então, uma dica direta para vocês, vamos lá, em relação a tudo que nós conversamos agora. É um momento onde é necessário muita observação no nosso dia a dia. Muita observação. Vou explicar por que novamente no mapa. O jogo está aqui no Mercúrio, que vai entrar em retrogradação em Marte? Sim, é aquela mente a 1000 por hora, Mercúrio e Marte. É aquela coisa que fica, tipo, sabe, as coisas vão surgindo, você observa algo que você precisa arrumar e continua vindo informação. Então é um excesso de informação, porque Marte,
Ele ativa o princípio mercuriano que inicialmente representa o pensar. E se está em Sagitário, porque isto representa, prestem atenção, o Mercúrio em Sagitário, na astrologia clássica, ele representa um exílio. E o que é um exílio? O Mercúrio quer pegar os detalhes das coisas, e Sagitário quer enxergar tudo de uma forma abrangente. Aí você pega essa energia de Marte, que ingressa nesta força essa semana, e começa a jogar todos esses influxos na energia mercuriana, a nossa mente fica a 1000 por hora. Então a dica principal é a seguinte: não deixa a sua mente te dominar. Quando você perceber, principalmente a partir dessa semana, que sua mente está a 1000 por hora, começa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, e você não consegue colocar pés no chão, representa diretamente que esta energia que está formando um aspecto desafiador com a cauda do dragão, que está em Virgem, vai bagunçar a sua força. Muitas pessoas podem sentir até uma baixa de vitalidade, porque Virgem, além da limpeza, da organização e etc., representa muitas vezes a nossa saúde, a nossa energia de fazer as coisas. Então imagina esta força amplificada para as pessoas que não estão agora a solução. As pessoas que não estão, de repente, dominadas por essa energia, esse turbilhão mental, as pessoas que não forem dominadas por isso e conseguir controlar esse poder e esse influxo mental que tira a gente do foco, as pessoas vão enxergar no seu dia a dia o que precisa ser arrumado e vão fazer o quê? Arrumar. Quer ver, vou citar até um exemplo. Como sempre, tudo eu faço aqui na hora, vou tentar criar um exemplo para quem não entendeu ainda. De repente você está com uns relacionamentos de uma forma complicada. Não, vamos mudar, vamos falar sobre o trabalho, o seu dia a dia. Mesmo que você esteja aposentado ou aposentada, você tem o seu dia a dia e todo mundo tem os seus afazeres. Aí existe algo nestes afazeres ou neste dia a dia que você está tocando, falando que isso faz parte do seu cotidiano, da sua rotina. Aí acontece alguma coisa que demonstra, olha como isso está pesando na sua energia pessoal diariamente. De repente você está doando demais a sua energia para algo que você deveria segurar um pouquinho e você perde a sua energia, porque não fica até doente. Aí você fala, caramba, pô, então isso é algo que eu deveria trabalhar de uma forma legal, porque eu considero que está tudo bem, mas na verdade não está, porque caiu, baixou a minha vitalidade e eu estou aqui de uma certa forma até doente. Representa diretamente que este ponto é ativado. Porque você nunca irá arrumar para esta ascensão vibracional, que é a libertação, com a cabeça do dragão, se você primeiro não trabalhar os aprisionamentos. Então, este exemplo que eu citei no dia a dia, nos afazeres de uma pessoa, você pode encaixar em qualquer experiência da sua vida. Isto é o karma sendo demonstrado. Então, você está carregando um baita peso, não sabe? Esse peso vai, sabe, se materializar. Estou falando de um jeito simbólico. Aí começam a acontecer as coisas e você continua aprisionado nisso e não arruma. As coisas vão complicar. Porque você está, na verdade, numa tremenda ilusão acreditando que está tudo bem, mas, na verdade, não está. Algumas pessoas podem estar perguntando o que são estes pontos lunares kármicos aqui que você chamou, não são planetas, que você chamou de nódo sul ou nódulo sul, a cauda do dragão, e nódulo norte ou a cabeça do dragão. Vou mostrar aqui para vocês. E é uma explicação super fácil, simples e direta que todo mundo poderá entender. O que é nódulo? Nódulo representa diretamente um nó. Então, o que vocês observam aqui? Nós temos o Sol, a Terra tem o seu movimento ao redor do Sol. Mas a Terra tem também a Lua que está ao redor dela. É o movimento de translação da Lua ao redor do Sol. Por isso, pontos lunares. Por isso, nódulo é um nó. É um nó que é formado aonde? Veja que interessante. A Lua, ela não tem aquele movimento certinho ao redor do Sol. Ela possui uma inclinação. Dá para observar nesse desenho aqui. Então, no momento que a Lua desce,
e ela forma um nó com este ponto, que é a órbita da Terra, ao redor do Sol. Seu movimento de translação é formado o nó do Sul, que representa um aprisionamento. Olha os símbolos aqui, ó. Olha os símbolos. Esse é o norte, a cabeça do dragão. Vou me colocar aqui para que todo mundo veja. E aqui você tem exatamente o contrário dele, que representa o nódulo sul ou a cauda do dragão, porque a Lua desce, ela vai para suas profundezas, forma esse nó em relação ao Sol, Terra e Lua, por isso que é nódulo lunar, estão compreendendo? E depois que a Lua entra nas suas regiões mais baixas, ela inicia a sua ascensão. E a 180 graus perfeito, quando tiver esse nó, novamente, do movimento da Terra ao redor do Sol e da Lua ao redor da Terra, nós temos o nó do norte, que representa a libertação. Então, são pontos, são nós que são formados. Então, um desceu, demonstrou as profundezas que são os aprisionamentos, você compreendeu, e na ascensão da Lua, o que nós temos? Nós temos diretamente a possibilidade da libertação. Então, estes nós, que são muito considerados em alguns caminhos da astrologia, principalmente a védica, eles representam como nós trabalhamos o efeito do que cuidamos. Por isso que eu coloquei como temário diretamente o que representa esse tipo de força, o descarregamento kármico, que junto de Mercúrio retrógrado e o poder lunar, que eu vou explicar agora, todo mundo recebe a ativação dessa energia. Então não tem como fugir. É um aspecto aqui que formam quadraturas, que terá aquele momento exato. Eu estarei aqui para falar para vocês quando é o momento exato, que todos nós trabalha principalmente a retrogradação de Mercúrio. Este é o momento exato da semana que inicia domingo, mas tudo pode ser demonstrado. E como que a gente vê isso? Olhando o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Essa é a função de Virgem. É mãos à obra, é organizar a vida. Agora estou dando a possibilidade, depois que você enxergar essa energia, como que você trabalha isso? Você pega a energia de tudo que se apresentar como um aprisionamento, seja o que for, já citei até exemplos, é você e sua vida, não tem receituário pronto. A partir do momento que você trabalha toda essa emanação, você tem a possibilidade de enxergar e arrumar. Agora o detalhe, presta atenção. Na astrologia, o que nós temos? Todos os signos são regidos por planetas. Exemplo, o Sol está associado a Leão, Lua está associada a Câncer, Mercúrio rege Gêmeos e Virgem e por aí vai. Olha aqui que interessante. Nós estamos falando do alinhamento dessa energia de Marte e de Mercúrio, que no domingo inicia sua retrogradação. Mercúrio rege quem? Como eu acabei de falar, a energia de Gêmeos, mas também de Virgem. Então, este ponto, ele está a 1000 por hora ativando todo este tipo de força. Continuando nas regências, Júpiter rege quem? Júpiter rege a energia de Sagitário e Peixes. Alguns devem estar falando, o que o Newton Schultz está falando? Não se preocupe. O que eu estou querendo aqui, para deixar registrado no vídeo, é que através de algumas técnicas astrológicas que são simples quando a gente estuda, pelo menos o básico da astrologia, a gente entende essa movimentação. Sagitário, com essa energia que ativou os nódulos lunares, que eu acredito que ficou bem explicado agora, Sagitário é regido por Júpiter. E Júpiter está onde no movimento astral? Exatamente em um signo lunar, que é Câncer. Vocês estão compreendendo? Então, com isso, nós temos uma força lunar incrível junto deste Mercúrio retrógrado, que vem apoiar diretamente com a lua cheia, que começa quarta-feira. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó, especificamente no dia 5. Olha a lua cheia aqui. Nós vamos ter toda a energia destes nódulos lunares ativados pelo Mercúrio e por Marte, junto com essa energia canceriana onde está Júpiter,
que Júpiter é o regente de Sagitário que está aqui. Então, toda essa elucubração astral que eu coloquei aqui para vocês, agora, sem falar astrologuês, eu vou direto na lata, só que como um resumão, como eu sempre apresento para vocês. É um momento onde todos nós precisamos ficar atentos nas experiências, principalmente nas experiências corriqueiras, no dia a dia. Tudo que você pensa que está bem e, na verdade, não está, toda essa movimentação astral vai escancarar isso para nós, vai demonstrar isso de uma forma bem clara para que a gente tenha a possibilidade de arrumá-la. Se você não ficar atento a esses pequenos pontos que hoje são pequenos, possivelmente, quando este alinhamento de tudo que eu falei ele for exato, terá uma cobrança muito grande. Quando você observar aquilo que realmente precisa ser ajeitado, seja uma coisa pequena ou uma coisa extremamente grandiosa, recomendo que você comece o processo de procurar alterar esse tipo de vibração que está presente, utilizando o seu coração, sem brigas, de uma forma legal, sugerindo novos caminhos ou, se necessário, se desapegar desse tipo de força. Então, este é o ponto principal. A partir do momento que você começa a fazer esse trabalho, é aí que o aprisionamento cessa e novos caminhos, novos direcionamentos podem surgir, junto de novos ideais, novos sonhos, como se fosse, de uma forma literal, de novo com um exemplo. Está no relacionamento mais ou menos, ele se escancara como algo que você fala, pô, olha aí, é exatamente o que eu não quero num relacionamento. Aí você vai lá, tenta arrumar e não existe essa possibilidade. Se você retira isso da sua vida, vai surgir a possibilidade de você enxergar, não, o relacionamento que eu quero é assim. Aí você idealiza, você cria essa libertação dentro de ti, para que este relacionamento que você realmente está querendo comece a ter uma imantação, um magnetismo junto com a sua energia. Vocês compreenderam? E tem um ponto que eu cito ainda no movimento semanal. Olha que bacana. Como eu disse, nós vamos ter a lua cheia a partir do dia 5. Ela é importantíssima porque ela vem trazer ainda mais revelações de tudo que precisa ser acertado. E esta lua cheia conversa com estes pontos kármicos de uma forma maravilhosa, principalmente com este de aprisionamento. A energia de Touro com a lua cheia, oposta a Escorpião. Aqui nós temos o apego e o desapego, ou aquilo que queremos firmar e estruturar nas nossas vidas, mas o porquê, que aí vem a intensidade escorpianina. Essa energia da lua, olha o que ocorre. A lua sublimada é Vênus. Olha para onde vai Vênus durante a semana. Olha aqui, ó. Dia 5, depois dia 6, exatamente na sexta-feira. Na sexta-feira, dia 7, ela ingressa em Escorpião, acentuando tudo que nós estamos falando agora com este momento fênix, com este momento regenerador que está aqui posicionado com esta energia solar. E toda esta força mercuriana e marciana conversa de uma forma fantástica com Plutão, que é um dos regentes de Escorpião, onde está o Sol, falando agora no movimento direto. Renasça, tenha coragem de encarar tudo que for demonstrado para você, porque é o seu karma, mas o seu karma é imediato, não aquele karma que eu já falei que a gente interpreta erroneamente, sempre colocando como uma coisa complicada. Não, é o efeito, de acordo com a grande lei, que eu enxergo de tudo que eu me envolvi energeticamente, que agora tanto as coisas boas, que muitas pessoas já podem estar trabalhando isso, então todo este ponto de descarregamento kármico pode trazer uma boa mensagem, uma mensagem legal, uma mensagem bacana, porque se manifesta uma coisa boa que de repente você não estava nem enxergando como um caminho a ser seguido, mas para muitas pessoas algo que de repente pode estar precisando de uma pequena acertada, ou de repente algo grandioso que você deve encarar de frente e não fugir, e não ficar preso em ilusões, que você acredita que está tudo bem, mas não está, continua fazendo vista grossa para coisas que você deveria estar trabalhando
os detalhes, olha a energia de Virgem novamente aqui, os detalhes, para que você consiga diretamente a sua libertação. E este outro exílio são 2 exílios na semana, no sentido astrológico. O Mercúrio em Sagitário, que pede detalhes e Sagitário fala, eu quero ver o todo, assim como o Vênus, que quer tudo bonitinho, tranquilinho entre Escorpião, e Escorpião fala, principalmente, o meu amor próprio inicialmente. A intensidade do que eu desejo, para que tudo que é bonitinho para você, Vênus, na verdade tem uma sintonia com o meu eu interior. Então, os exílios, como é falado na astrologia, na verdade representam, para mim, Newton Schultz, sujeito a erros e enganos, possibilidades de correções e aperfeiçoamento, ok? Tudo isso está presente nesta semana. É incrível que a gente precisa aprender a trabalhar este descarregamento kármico. Lembrando, tudo isso vai ter um ponto onde o alinhamento, principalmente do Marte, será perfeito com essa energia, que quando chegar este momento, se a gente não lidar com este tipo de energia, as cobranças serão muito mais desafiadoras. Olha aqui, eles estão aproximadamente, vou dar valores aproximados para vocês, 17. Olha o Marte aqui. Estamos aqui no comecinho de novembro, aí o Marte vai seguindo adiante. Olha aqui, o Marte, quando chegar o final de novembro, começo de dezembro, ele começa a fazer esse alinhamento perfeito. Poderíamos dizer final de novembro, começo de dezembro. Se nós soubermos lidar com essa energia agora junto do Mercúrio retrógrado, que coincidentemente, coincidência não existe, fará o seu movimento de revisão de Sagitário para Escorpião, o quanto falamos destas forças astrais já nesse vídeo. Se a gente acompanhar todo esse influxo, esse Mercúrio retrógrado é lindo. Ele vai demonstrar a verdade diretamente na nossa cara, no nosso dia, no nosso cotidiano, só que muitas pessoas não terão a coragem de arrumar o que precisa ser arrumado. Aí quando chegar o final de novembro, começo de dezembro, tudo tende a pesar muito. Eu acredito que ficou bem claro. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos conversar sobre o movimento lunar, que eu já demonstrei aqui para vocês, que ele tem uma relevância muito grande, porque aquela força do Mercúrio retrógrado junto com Marte é regido por Júpiter, que está no signo lunar, que é Câncer. Então, essa lua cheia vem com tudo apoiando toda essa movimentação astral que nós estamos conversando. Vamos lá. O que nós temos? Nós temos a lua crescente até quarta, onde temos o início da cheia. Então existe a possibilidade, olha como dá um fechamento muito legal com essa energia do movimento lunar, e daqui a pouquinho, coisa de 5 minutos, vamos fazer todo esse desenvolvimento desta energia que conversamos aqui para os 12 signos, que cada um terão 2 setores. Um setor de aprisionamento e outro de libertação. Será bem bacana. Mas vamos falar primeiro do movimento lunar. Segunda e terça, lua crescente. Então, observa o crescimento do que você vive no seu dia a dia, para a partir da quarta, com a lua cheia, que, como eu já mostrei, ela estará em Touro, ela demonstrará tudo que está enraizado em nós e estruturado, de uma forma que o que for fluente será demonstrado, maravilha, seu merecimento, como também tudo que representar o aprisionamento, porque esta lua cheia vai conversar de uma forma fantástica, como um duto astral maravilhoso, com aquele ponto de aprisionamento que é a cauda do dragão, ou nó do sul em Virgem. Então é um momento de crescimento, segunda e terça, e a semana direta com a lua cheia, revelando tudo que a gente deve trabalhar. Agora, o que eu vou colocar ainda, falando de vários signos, eu vou colocar o dia a dia deste movimento lunar, desde segunda-feira até domingo, para que a gente saiba trabalhar esse tipo de força. Vamos lá. Segunda-feira, lua crescente, ela está em Áries. Áries é o signo da coragem, é o signo da iniciativa e o poder crescente. Olha como tudo está interligado.
Será que temos, principalmente na segunda e na terça-feira, este poder de trabalhar a nossa coragem para que a gente dê o primeiro passo para começar a arrumar? Olha o poder marciano de Marte. Porque Áries é regido por Marte, que ingressou em Sagitário. Vocês estão compreendendo como tudo está interligado? Então, segunda e terça-feira, coragem de observar o crescimento de tudo que você precisa trabalhar com estes aprisionamentos. Quando chegar a terça-feira à tarde e principalmente a quarta-feira, temos a lua cheia em Touro. Aí é aquele momento de enxergarmos tudo que realmente está estruturado, firmado nas nossas experiências. Eu recomendaria, para você saber lidar com todo esse turbilhão mental que estará aqui presente com este Mercúrio, que está se preparando para a retrogradação junto com Marte, a possibilidade de você controlar a sua mente e observar com bastante cautela tudo que está na sua energia pessoal, demonstrando uma estrutura firme e bacana, porque é isso que eu queria, estou percebendo nas minhas experiências, estou tendo as revelações que tudo está fluindo, ou de repente aqueles apegos terríveis que você fala, olha como eu sabia, você vai falar para você mesmo, eu sabia que isto era uma energia que eu precisava trabalhar, porque é um aprisionamento. Tem gente que só de ouvir essa troca de ideias nem precisa refletir muito, já até sabe qual vai ser o desenrolar da semana, se prepara na quarta-feira. Quando chegar a quinta-feira, olha só, a Lua vai estar alinhadinha com Urano, que está em Gêmeos. Então, aquela possibilidade do quê? Aquela troca de ideias inusitada. De repente, para aqueles que estão fazendo o seu trabalho durante a semana, essa lua cheia alinhadinha com Urano vai possibilitar para todo mundo conversar, trocar ideias, mas de uma forma diferente, para resolver os aprisionamentos e não continuar aprisionado. Vocês entenderam? De repente, pessoas a partir da quinta-feira podem vir e conversar com vocês. Olha aqui, aí você lembra bem que o Newton Schultz falou, as informações, Gêmeo é informação, as informações podem chegar, nós precisamos ficar muito atentos. Aí essa energia, na sexta-feira ainda em Gêmeos, ela tem uma força muito bacana com este Vênus que entra em Escorpião. Lembra que eu falei anteriormente? Então, além de Marte, nós temos a renovação de Vênus, Mercúrio retrógrado domingo e este poder da lua cheia a partir da quarta-feira. Está tudo desenhado. Então, quando chegar a sexta-feira, é aquele momento que você já tem que ter tudo bem resolvido, com a intensidade emocional das suas energias coracionais, de viver a sua autovalorização, intensificando o que vale a pena com a sua troca de ideias e tirando literalmente da sua vida o que não pode ser mais transformado. Porque a lua cheia demonstra os frutos. Então não tem jeito. Todo mundo receberá as suas revelações de acordo com a sua consciência e as experiências que vive. Aí essa energia no final de semana ela já ingressa em Câncer. Lembra que eu falei do Júpiter, que é o regente desta conjunção? Novamente a lua cheia vem trazer, neste momento onde ela está em casa aqui em Câncer no final de semana, uma prova dos 9. Porque quando chegar o domingo, que inicia a retrogradação de Mercúrio, vamos lá, recebeu todas as revelações e agora vamos arrumar tudo, essa energia estará alinhada com Júpiter, que é o regente desta força. Então a lua cheia, a partir de quarta-feira, converge com todas estas energias astrais que nós conversamos aqui. Como eu gosto de falar sempre, algumas pessoas gostam, outras não. Que semana linda, que semana maravilhosa. Vamos encarar esse descarregamento kármico, vamos arrumar os nossos aprisionamentos para que a gente tenha a possibilidade de ter novos direcionamentos, porém conscientes, com o coração e a mente leves e tranquilos. Galera, não se esqueçam, a gente já vai entrar nos 12 signos agora, como eu disse, trabalhando 2 setores para cada um.
Se você quer dicas diárias e pontuais que acompanham diretamente tudo que nós conversamos nesse vídeo aqui, que é postado sempre na segunda-feira, me segue ali no Instagram, newton.schutz. Ali eu dou dicas diárias que vêm nos stories, que é aquela bolinha que fica vermelha ali. Se você começar a me seguir, ela aparece para você, ou diretamente numa postagem, porque se você me segue, tudo que eu postar ou colocar ali nos stories vai aparecer para você. Então, você quer continuar essa sintonia comigo diária, com informações mais rápidas, que é a característica do Instagram, me segue lá, newton.schutz. E agora uma atenção, todo mundo sabe que até domingo nós fizemos uma campanha para você estudar astrologia comigo. Nós lançamos diversas possibilidades com um preço justo, onde vocês terão aulas ao vivo aqui comigo. Você vai poder, por que não? Vamos ver, serão 4 aulas em janeiro. Você poderá conversar e tirar a sua dúvida junto com toda a galera que estiver inscrita diretamente comigo. Por que 4 aulas? Você não conseguiu conversar na primeira, mas até a quarta, se você quiser. Asseguro, se você quiser e tiver alguma dúvida que se encaixa no propósito do curso, você terá essa possibilidade. Possivelmente a minha equipe vai reabrir, a gente sempre tem essa reabertura. De repente, um ou outro bônus não estará presente para a galera que se inscreveu no final da semana passada que tivemos, mas você tem essa possibilidade ainda de ingressar. E por que não? A gente lançou aquele super combo mesmo, da pessoa ter acesso a todos os cursos. Então pode ser uma possibilidade. Fique esperto aqui, por isso que eu falei no Instagram, eu informo isso, no YouTube não. Você me segue ali no Instagram, eu vou informar se esta reabertura realmente acontecer quinta-feira. A chance é de 90%, mas existe 10%, como nós tivemos uma adesão muito bacana das pessoas, de talvez o relançamento não sair. Então me segue no Instagram ali e fique esperto que você vai ser notificado, ok? Então estas eram as dicas que eu queria dar para vocês. Agora nós entramos naquela parte do vídeo que nós vamos falar para os 12 signos. Vamos pegar essa energia dos nódulos lunares que são ativados pela energia do Mercúrio, que daqui a pouco entrará em retrogradação, junto da energia de Marte, que está bem próxima de tudo isso. Lembro sempre que tudo que eu falar aqui você pode utilizar para o seu signo ascendente, você pode utilizar para o seu signo lunar ou só para o seu próprio signo, mas também, caso você tenha conhecimento de astrologia, utiliza para o seu mapa inteiro. Como falo em todo vídeo semanalmente, normalmente as pessoas conhecem mais a força do signo ascendente junto com o próprio signo. Aí você pode fazer um mix. O seu signo, que na verdade é o signo solar, ele representa a fonte dos seus objetivos, dos seus desejos, tudo que você impulsiona, a sua energia para as suas conquistas, e o signo ascendente representa o princípio da ação, o primeiro passo para você conseguir esses anseios solares, ok? Então, nessa semana temos essa energia que pode fazer com que a gente se livre dos aprisionamentos e tenha a possibilidade da libertação. Quem não quer isso? Então, não é uma semana desafiadora, é uma semana que traz uma energia muito legal para a gente seguir adiante com tudo que os astros estão apontando. E quem é o primeiro signo que eu separei? Lembrando que eu vou tratar de 2 setores para cada um dos signos, porque as casas ou setores astrológicos representam uma polaridade. Então, todos os signos receberão uma atenção que todos devem prestar atenção em relação a todos os aprisionamentos e também uma força de libertação. E o primeiro signo que eu separei é exatamente Virgem, o signo que está com a cauda do dragão sendo ativada. O que eu diria para todos vocês, virginianos? O momento que eu vou falar para todos dessa forma. Primeiro, aprisionamentos. A parte de aprisionamentos representa você colocar a sua energia, a sua força pessoal em assuntos que de repente você recebe de uma forma declarada nessa semana que não vale mais a pena
persistir em coisas que não fazem mais parte do seu ser. Sabe aquilo lá, vou eu lá me desgastar. Quantas vezes a gente fala isso para nós mesmos? Lá vou eu me desgastar, lá vou eu colocar essa energia. Alguns podem falar, mas não tem jeito, Newton Schultz, é uma pessoa que está sempre próxima a mim. Simplesmente não alimente mais a energia desarmônica entre você e a pessoa que não tem como você se livrar dela. Pode ser um trabalho, etc. Tantos pontos podem ser colocados, ou seja, não gaste mais a sua energia. Tem que ficar na situação? Ok, mas fico focado naquilo que eu considero correto. Não vou mais ficar explicando, falando e me desgastando. Então, esta é a força de aprisionamento que vocês precisam observar. Claro que alguns podem ter isso já. Não, tá tudo bem, tudo legal. É sinal que você já trabalhou isso. Mas a parte da libertação, a libertação vem nos relacionamentos, nas parcerias ou no seu próprio magnetismo pessoal. Como funciona isso? A partir do momento que você liberta a sua energia de aprisionamentos, onde você estava gastando a sua força pessoal, você começa a ter um magnetismo diferenciado, porque você não desperdiça mais a sua energia gratuitamente, e todas as parcerias, associações, ou seja, aquilo que você gostaria que realmente se aproximasse de ti, começa a ter esse poder maravilhoso de atrair isso. Mas para que isso ocorra, que representa a sua libertação, é necessário que você inicialmente não gaste mais a sua energia gratuitamente, ok? Agora, qual é o signo que ficou em segundo na semana? Vamos trocar uma ideia com os librianos. Librianos, o que representa o ponto que pode estar associado a aprisionamentos? É uma energia interior. É aquela energia que muitas vezes, quando você precisa trabalhar a sua energia direta nas experiências, você sempre tem uma autossabotagem interior que você coloca em você e você fala assim, pô, isso não está mais em mim, mas eu vou lá, faço aquela cara de que estou feliz, vou, realizo, ou seja, muita atenção ao que a sua voz interior diz. Só assim você vai conseguir observar os aprisionamentos que estão presentes na semana. Como que funciona isso? É a voz do inconsciente. É aquela energia que quando você está imerso na experiência, de repente parece que está tudo bem, mas determinadas coisas que isso é típico do setor, que estão de repente escondidas até o momento, elas irão aflorar. Mas principalmente virão como uma mensagem interior para vocês, compreenderam? É aquela coisa que você falava assim, poxa, eu não tinha reparado nisso, mas agora olha como isso conflita com os meus valores internos. A partir do momento que você observar isso, você tem que atuar com muita energia para transmutar, ou, se for necessário, de repente não compartilhar mais a sua força pessoal com esse tipo de situação. O que vem se você conseguir enxergar esses aprisionamentos ocultos que podem ser revelados, e você vai sentir como, novamente, através da sua voz interior, você terá uma força de realização incrível. Ou seja, você vai colocar a mão na massa, você vai organizar a sua vida, você vai perceber que a sua própria vitalidade, a sua força pessoal, vai conseguir, como se fosse assim um aditivo a mais, para você ter uma força de trabalho, ajustar o seu cotidiano, ajustar o seu dia a dia. Mas para isso ocorrer, é necessário, seja qual for a situação, você observar primeiro essas autossabotagens escondidas nas suas experiências principais, para que você tenha a condição de trabalhá-las, aí sim, trabalhando elas e, por que não, muitas vezes se libertando, você terá essa possibilidade de ajustar o seu dia a dia, o seu cotidiano, a sua rotina, o seu trabalho. Você vai sentir esse gás extra, essa energia que está sendo lançada para vocês. Agora, qual é o terceiro signo que nós vamos trocar uma ideia? Vamos conversar com os escorpianinos, que a maioria está fazendo aniversário. O sol está a 1000 por hora. Newton Schultz, ainda não fiz.
Tô ainda no meu inferno astral, relaxa. A energia do Sol já chegou no seu signo. É o momento de você sentir que o tanque está sendo, sabe, completado para que você tenha gás para colocar a sua força onde você bem entender. E a partir dessa semana, precisamente sexta-feira, tem a chegada de Vênus. Então, Vênus vem trazer aquela parte de você saber trabalhar o seu amor próprio. E agora, como que você utiliza essa força do Sol, essa força de Vênus que está chegando? Primeiro ponto de aprisionamento. Quais são os grupos? Quais são os amigos? Quais são as influências externas que você aceita na sua vida? Então, com quem você compartilha a sua energia, que pode ser tanto no mundo virtual como também presencial, que são os grupos, a parte coletiva, a parte social que você coloca a sua energia, sabe? Eu escolho estar ali, de repente, num happy hour, conversando com esses amigos. Vira e mexe, eu participo de reuniões online com eles. Tudo o que realmente não agrega valores para você será demonstrado. Não vou dizer diretamente, pode ocorrer falsos amigos, interações errôneas, mas onde você se sentir um peixe fora d'água, que você fala, eu não faço parte desse grupo, não sei por que eu estou aqui, você vai perceber, você vai receber as informações de todo e qualquer aprisionamento, principalmente vibracional, no sentido de pegar as informações como verdade, através das trocas de ideias, você vai perceber todos os pontos que não agregam mais e que não vale mais a pena você trocar a sua energia. Então representaria a interação com grupos, eu digo amigos, vocês entenderam, conhecidos, onde você tem sintonia, tudo que não agrega mais vai ser colocado na lata assim para vocês, que isso você não deve mais se alimentar vibracionalmente. A partir do momento que você conseguir se liberar disso, que pode também representar um aspecto lilithiano, você, com a liberação de Marte no signo posterior, você terá uma possibilidade de adquirir um brilho pessoal bacana, um reconhecimento, de conseguir atrair os grupos e os amigos verdadeiros de acordo com os valores que você possui. De repente você pode estar se ofuscando e nem sabe disso, pensa que está brilhando, pensa que está com amigos e pessoas que realmente estão em sintonia com você e não está. A parte da libertação é que a partir do momento que você enxergar e cortar esses laços, você terá a possibilidade de ter um brilho onde as pessoas e situações que realmente você deve estar conectado vão reconhecer esta criatividade do seu ser. Então você poderá colocar a sua individualidade, poderá colocar quem verdadeiramente você é, e você vai devagarzinho perceber que os grupos verdadeiros onde você deve interagir com a sua energia vão aparecer. Mas inicialmente tem que tirar aqueles que são aspectos ainda mal resolvidos de Lilith, que podem representar aprisionamentos. Então simplesmente observe essa revelação que pode chegar para vocês. Agora vamos falar com o próximo signo, vamos trocar uma ideia com os sagitarianos. Sagitarianos, a energia de Marte chegou. O Mercúrio, a partir de domingo, vai fazer a retrogradação inicialmente na sua energia pessoal. Então é um momento de revisão. É um momento onde você deve observar, como é a tônica de todos os signos na semana, onde estão os aprisionamentos para que a libertação ocorra. Inicialmente, a parte dos aprisionamentos. Sabe quando a gente fica aficionado com um determinado objetivo e meta na nossa vida, seja qual for, relacionamento, carreira, trabalho, ou algo que você de repente colocou a sua energia, que você precisa desta conquista ou deste objetivo bem desenvolvido em relação às suas buscas. Quantas vezes, isso é uma possibilidade, tudo que eu estou falando para os signos aqui são possibilidades. Tudo que você observar, que você já colocou bastante a sua energia, que você quer realmente aquilo,
E, na verdade, parece que quanto mais você põe a sua força, mais essa energia se afasta, ou que, pelo menos, os resultados daquilo que você queria, eles não vêm de jeito nenhum. Quando parece que está tudo bem, vem alguma coisa e pum, faz com que você retorne da estaca zero e coloque a sua energia de novo. Você deve prestar muita atenção nisso, porque existe, como eu falo, existe uma palavra que se chama perseverança. É perseverar naquilo que devagarzinho você percebe que vai existir a conquista no momento certo. Teimosia é quando a gente persiste, só que não é a persistência anterior, quando a gente persiste de modo teimoso em alguma coisa e fica com aquela teimosia, aficionado naquilo que você quer e tenta fazer joguinho para chegar lá e não consegue de jeito nenhum. Tá na hora de esquecer isso. Tá na hora de se libertar. O Marte chegou aí, o Mercúrio vai começar a demonstrar, principalmente a partir de domingo, tudo que você deve parar de insistir, não é persistir, de insistir naquilo que nunca vai lhe trazer o resultado que você deseja. Tudo isso vai ser demonstrado de uma forma bem clara. Aonde que vem o ponto da libertação, se você observar isso que eu falei agora e tirar esse aprisionamento da sua vida, você vai sentir uma energia, uma força principalmente voltada aos seus sentimentos, que você terá uma capacidade de direcionar isso verdadeiramente para as suas conquistas, onde nem vai precisar de muita persistência, porque a sua força emocional na troca das experiências como expressão dos seus sentimentos será tão forte e tão intensa que praticamente todos que você quer impactar com essa energia vão compreender a sua mensagem. Com isso, os caminhos vão se abrir. Mas se você ficar persistindo num modo de agir, como já falo aqui, aquele ensinamento do Einstein, que você fica querendo resultados diferentes, agindo sempre da mesma forma, o aprisionamento continuará e não terá uma força emocional muito bem desenvolvida na troca das experiências. Muito pelo contrário, as pessoas não vão entender você, mas se você prestar atenção nas revelações dessa semana, você perceberá essa força maravilhosa, essa intensidade emocional que será desenvolvida pelo seu ser e todos vão escutar a sua energia pessoal de uma forma bem clara, ok? Basta observar toda essa movimentação da semana. Agora vamos conversar com o próximo signo, vamos trocar uma ideia com os capricornianos. Capricornianos, vocês estão com um determinado aprisionamento que pode ser um excesso de otimismo. Preste atenção, você vai falar assim, mas eu sou capricorniano, eu não tenho otimismo nenhum, estou brincando um pouco com vocês agora. Na verdade seria aquilo, a gente aguardar determinados resultados, que isso foi mais a tônica da semana anterior, olhando para frente e falando assim, nossa, eu acredito que no momento certo eu vou ter aquela conquista. E você fica acreditando nisso. Quanto tempo, em determinadas situações que você já pode estar aguardando, este resultado que vai vir no momento certo, e esse momento já está durando um tempo bem longo e você nem percebeu. De repente um relacionamento que você não vê melhorias, de repente um trabalho que possa vir que você está aguardando. Então é o momento de você analisar o quanto você trabalha, que agora eu acredito que ficou bem claro, esse seu otimismo que determinadas situações vão melhorar em um momento quando você menos espera e elas retornem para você. Esqueça disso. Uma das vibrações voltadas ao lado capricorniano representa a cautela. Então procure, para você saber trabalhar este excesso de fé que determinadas coisas vão melhorar, ser um pouco mais minucioso na forma como você aguarda os resultados. Se você frear um pouco isso e direcionar a sua energia ou focá-la em outras coisas, possivelmente isto que você tem um anseio que realmente se manifeste na sua vida, possivelmente pode até chegar. Então, seu grande aprisionamento é ficar sempre aguardando
que determinada coisa, no momento certo, vai se manifestar para vocês. Esquece isso. Acho que deu para entender a parte do otimismo. O que realmente se manifesta para você como luz ou como libertação a partir do momento que você para de aguardar bons resultados em coisas que, na verdade, já estão demorando há muito tempo. Você vai começar a perceber que novos caminhos surgem. Olha que interessante. Novos caminhos, novas possibilidades, novas interações. Aí que está a libertação. Aí vai ser como um passe de mágica que você vai olhar e falar assim, por que que eu fiquei tanto tempo aguardando que aquilo se manifestasse na minha vida e eu não observava todas essas possibilidades que estavam na minha frente que agora se manifestam. Mas para que estas possibilidades desses novos caminhos que possivelmente trarão resultados mais rápidos, para que isso ocorra, é necessário que você desfoque um pouco daquilo que você aguarda imensamente que se manifeste na sua vida. Deixa um pouco de lado, relaxa um pouco com isso. A partir do momento que você relaxar, você vai enxergar esses novos caminhos. Aí que está o poder da libertação, ok? Então analise. Tá tudo bem? Então maravilha, segue adiante. Mas tem algo que não está legal e se acentua mais nessa semana? Este recado vai ser dado como uma revelação para você relaxar um pouquinho com alguma expectativa exagerada, ok? Agora vamos trocar uma ideia com o próximo signo, vamos conversar com os aquarianos. Aquarianos, e aí o Plutão está no movimento direto, a energia deve estar a 1000 por hora, projetos novos, novas ideias, novas parcerias que vocês querem realizar. Mas o que eu diria para vocês, o que representa essa movimentação kármica de aprisionamentos e libertações nessa semana? Vamos lá, o primeiro ponto de libertação. Será que, de repente, não existem determinadas coisas que você já deveria ter se desapegado, que você continua deixando esse tipo de experiência, que pode também ser pessoas, tal? Pode. Será que você já se libertou de determinadas coisas que ainda fazem parte da sua vida, que tomam teu tempo, tomam sua energia, tomam sua força pessoal e de repente não estão agregando nada e você continua aprisionado com esse tipo de energia? É o momento de se libertar disso. Então, o grande aprisionamento é manter coisas desgastadas que nessa semana, asseguro, será acentuado no sentido de você observar o que ocorre na sua vida, no sentido de por que que eu gasto meu tempo e minha energia com isso ainda? Deixe ir o que tem que ir. Olha o Plutão aí mandando seus recados no movimento direto. Qual é o sentido da libertação que vem como uma energia maravilhosa para vocês? A partir do momento que você libera a sua energia de coisas desgastadas, você terá uma possibilidade de trazer para a sua vida coisas que realmente são confiáveis, são firmes, que estarão contigo e vão somar e agregar muito. Mas para que este novo surja, é necessário que você não gaste mais a sua energia com o velho. Que o velho representa todos esses assuntos desgastados que possivelmente se acentuam nessa semana, que você precisa se libertar. Aí sobra espaço no seu ser. Aí o que realmente interessa, que novamente digo, demonstra estabilidade, confiabilidade e vão agregar valores em relação ao que você busca, isso vai poder chegar a ti. É simples. Como que você vai colocar um pouco mais de água em um copo que está cheio? Presta atenção nisso na vida de vocês, porque o Plutão está falando, chegou o momento de caminhar. Dica foi dada. Agora vamos conversar com o próximo signo, vamos trocar uma ideia com os piscianos. Piscianos, a energia do Saturno em retrogradação, Netuno em retrogradação ainda estão firmes aí. Ainda tem um tempinho que eles se mantêm com esta força. Vai chegar o momento que eles deixam a retrogradação e vão para o próximo signo. Mas é um momento de muita revisão na energia pessoal de vocês. É um momento de observar com bastante critério
tudo que se manifesta na vida de vocês. O que representaria o aprisionamento? Parcerias, relacionamentos e associações que a partir dessa semana, se não fizerem mais parte da sua vida, vão se demonstrar como falsos parceiros, como associações que você não deveria ter aberto a sua energia, porque eles não vão trazer mais nada para você no sentido de colaborar com a sua força pessoal. Então seriam os relacionamentos que são frágeis, os relacionamentos que muitas vezes, quando eu digo relacionamento, não é só afetivo, pode ser uma parceria de trabalho, uma parceria de determinados projetos que você está desenvolvendo. Todas estas parcerias que forem falsas, que na verdade, quando eu digo falso, não é que necessariamente a pessoa ou pessoas que você estiver se envolvendo são falsas, mas que na verdade eles não vão trazer nada, não existe aquele comprometimento. Sabe, tipo, se comprometeu que ia fazer algo e não vai fazer. Como também se você está envolvido com situações que você prometeu que ia fazer algo e não está fazendo, tudo isso representa aprisionamentos. Que se você souber lidar e trabalhar com esse tipo de experiência, corrigindo todo e qualquer enlace que envolve essas parcerias, esses relacionamentos, que na verdade ninguém está ganhando nada com eles, a partir do momento que você trabalhar esses aprisionamentos, o que vem como força maravilhosa para vocês? Você vai ganhar uma energia ou uma força de realização de focar o que você realmente busca com bastante força, com bastante vigor, com bastante iniciativa. Então, a regra é extremamente simples. Se você parar de gastar energia com quem não interessa, parcerias, associações que não agregam mais, você vai ter uma força pessoal para direcionar naquilo que realmente interessa, com iniciativa, demonstrar a sua garra e sua força. Como um passe de mágica, esse caminho pode se abrir. Mas é necessário que primeiro você desfaça enlaces que não tem nada a ver contigo. E quando eu falo parcerias e associações, podem ser coisas que você já está abrindo a sua energia pessoal de uma forma séria há um bom tempo. Não está mais agregando? Não adianta, é tudo menos uma parceria. Acredito que agora ficou bem claro. A partir do momento que você tira isso, você vai ver a energia que vai sobrar no seu ser para você direcionar verdadeiramente no que interessa. Este é o sentido deste Saturno e desse Netuno em retrogradação no seu signo, mas logo, logo eles seguem adiante. Mas arruma agora, porque senão mais adiante será mais desafiador, ok? Agora vamos conversar com o próximo signo, vamos trocar uma ideia com os arianos. Ó, não ficaram tanto para o fim essa semana, ficaram mais ou menos no meio. Tô brincando com vocês. Arianos, vou lembrar de um ponto que fica muito tempo nos signos, que é Quiron. Quiron representa a cura da alma. Agora pergunto para vocês, como que você está trabalhando e operando com a cura da sua alma, o seu sentir, o seu pensar? Tá tudo bacana, tá tudo legal? Maravilha, então segue em frente. Mas fica um determinado recado para esta cura da alma com o ponto de aprisionamento que envolve a energia de vocês, que representa diretamente o seu cotidiano, o seu dia a dia, o seu trabalho, os seus afazeres. Por mais que de repente você esteja aposentado ou aposentada, muitas vezes eu já escutei isso de vários amigos que já foram contemplados com isso. Aposentaram, então curtindo a vida. Dizem que a vida começa realmente quando a gente pode colocar a nossa energia naquilo que interessa. Porque quando a gente está trabalhando, que já está desgastado, muitas vezes isso judia da gente. Agora pergunto, como é que está o seu dia a dia? Ah, não, eu trabalho ainda nisso. Ok, como é que está o seu dia a dia? Como é que está a sua rotina? Quando você levanta de manhã, você fala que legal, mais um dia, vou realizar, vou fazer as minhas coisas. Ou, de repente, existem coisas no seu dia a dia, no seu cotidiano, que você já deveria ter arrumado, organizado, colocado as coisas em ordem, e isso está virando uma baguncinha que cresce a cada dia. Isso você coloca em qualquer experiência da sua vida. Você está deixando. Deixa para lá, na hora certa eu mexo com isso. E isso está
ficando cada vez maior, uma tremenda de uma bagunça que tira a sua energia, porque você sabe que uma hora você vai ter que incidir com essa força e de repente você não está fazendo nada. É o momento de arregaçar as mangas. Tudo que empaca, tudo que emperra o seu dia a dia, tudo que você não tem mais nenhuma força para desempenhar, para que isso realmente tenha um direcionamento legal, é o momento de arrumar. Então, quero uma palavra para você trabalhar o aprisionamento? Representa diretamente as desorganizações que você permite no seu dia a dia. Como eu sempre falo, representa aquilo que você faz de tudo menos aquilo que é importante. Trata coisas secundárias como prioridade. Quem te trata como opção? Olha aí para você meditar. E você trata como prioridade. Presta muita atenção nisso. Não crie esse tipo de aprisionamento. O que representa a libertação a partir do momento que você começa a arrumar essa bagunça e cura a sua alma com Quiron? Você vai perceber que vai vir uma força interior. Vai vir um poder de adaptabilidade naquilo que realmente interessa, que como nunca você de repente tinha visto. Porque esse poder de adaptabilidade, de repente, pode até parecer uma coisa muito fácil, mas não é. Representa aquela energia que mesmo no maior desafio você sabe como articular, você sabe como fazer, você sabe dar um direcionamento com essa adaptabilidade. Este é o poder da premiação que você pode ter, que seria essa articulação em relação aos seus objetivos e metas para chegar no que interessa quando você arrumar toda e qualquer bagunça ou desorganização no seu dia a dia. Muitas vezes a gente não cuida da nossa saúde e vai vir um recado tipo, e aí, vai acordar ou não? Tudo isso está lançado para vocês. Caso você tope encarar tudo isso de frente como um passe de mágica, lembre-se, esse poder de adaptabilidade para articular, que todo mundo precisa disso, vai se tornar uma força imensa no seu ser. Então você passa incólume por todas as densidades e vai conseguir chegar no que interessa. Mas primeiro, arruma as bagunças que todo mundo tem, ok? Agora vamos para o próximo signo, vamos trocar uma ideia com os taurinos. Taurinos, o que representa diretamente o ponto dos aprisionamentos com esta força astral kármica que está na semana? Quando você analisa a sua vida, quando você coloca o seu verdadeiro eu nas experiências, o que está fazendo com que a sua energia astral baixe? Que você perca a sua criatividade, que você perca o seu brilho. Sabe quando a gente sente realmente, tipo, poxa, antes eu fazia as coisas aqui, eu era feliz, eu era alegre, as coisas fluíam, tal. Agora não está mais assim. Eu não sinto mais alegria, eu não sinto mais prazer. Encaixa isso que eu estou falando em qualquer experiência da sua vida. Porque quando a gente ainda tem alegria e prazer, mesmo que as coisas estejam com desafios muito intensos, a gente sabe administrar, a gente vai com uma energia legal, coloca o coração onde o seu coração não mais se encaixa. Seja trabalho, relacionamento, amizades, seja o que for. Aonde o seu coração fala, pô, aqui não tem mais alegria, aqui não tem mais prazer. Quando você perceber isso, você tem dois caminhos. Ou você resgata a sua alegria na experiência, mas se você perceber com todos os sinais que chegam na semana que isso não é mais possível, é porque isso não cabe mais dentro do seu coração. Então, a partir do momento que você se livra deste aprisionamento, o que você vai conseguir como um passe de mágica? Você vai perceber que as pessoas, grupos que você deve interagir, situações que antes você de repente nem as percebia e realmente te completam e agregam valores de felicidade e alegria no seu ser, vão aparecer. Pertencer aos grupos, amigos de verdade se manifestam, porque amigo de verdade é aquele que muitas vezes tem coragem de falar na lata aquilo que a gente precisa ouvir, que os falsos amigos, para não ter envolvimento, não falam. Então tudo isso pode se abrir para você, mas para que você consiga esta bênção, esta libertação, deste poder de interação fantástico com grupos, amigos, pessoas e situações que vão resgatar a sua felicidade,
primeiro você precisa se livrar daquilo onde você não é mais feliz. E somente você tem a capacidade de observar isso. Pode ser uma coisa pequena ou, de repente, uma coisa que seja extremamente grandiosa na sua vida. Mas, novamente, se não cabe mais no seu coração, não adianta a persistência. A partir do momento que você soltar isso, você vai perceber que o que é realmente seu, que vai alegrar o seu ser, vai ser uma energia que se aproxima de você, ok? Preste atenção nesses pontos. Agora vamos conversar com o próximo signo, vamos trocar uma ideia com os geminianos. Geminianos, vocês estão com Urano retrógrado aí, pedindo inovações do seu ser, para que você revise tudo aquilo onde você não pode colocar o seu potencial criativo, onde você, eu adoro essa palavra, onde você não pode ousar mais. Tudo isso está lançado para vocês. Onde está o ponto principal de aprisionamentos associado diretamente, até por que não dizer, com esse Urano retrógrado? Quando você analisa os seus sentimentos nas suas experiências, principalmente a partir dessa semana, onde você tem bons sentimentos que são vibrados, que podem ser, muitas vezes, sentimentos que, num primeiro momento, pode até parecer sentimentos que enfraquecem. Muitas vezes uma mágoa mal trabalhada, aquela coisa que você fala, mas de repente é esta mágoa que vai criar e gerar força no seu ser. Então é o momento de você analisar todos os aprisionamentos dos sentimentos que ainda residem no seu ser. De repente, mágoas do passado mal curadas que podem estar presentes. Tudo isso pode representar aprisionamentos que drenam a sua energia. Sabe, se eu tivesse feito, se fosse diferente. Fica principalmente aprisionado no passado, com experiências mal resolvidas que ainda estão dentro do seu ser. Se você não resolver estas gavetas mal resolvidas, que nesta semana possivelmente serão abertas, tudo isso vai fazer com que estas mágoas continuem, estas faltas de êxitos que ficaram dentro do seu, que vira e mexe você lembra, a memória, principalmente emocional, pode ser muito ativada no seu ser, tudo isso mina a energia do Urano que está aí. Então é o momento de você se livrar de aprisionamentos emocionais, seja qual for o tipo de energia que tenham criado. Família, trabalho, relacionamentos. Eles existem, você precisa trabalhá-los para que ocorra aquela energia que faça com que você tenha a possibilidade de falar, agora eu me libertei disso. Se você conseguir isso, isto vai se tornar uma força maravilhosa. Olha que bacana. Para que você pegue essa energia do Urano que está aí e você direcione para aquilo que realmente interessa. Todo mundo sempre tem um objetivo ou uma meta que a gente fala, pô, eu queria tanto que isso acontecesse na minha vida. Cara, você tem tudo na sua mão para que isso se manifeste. Mas isso só vai ter um desenrolar bacana para que você utilize toda essa criatividade e toda essa ousadia uraniana que está aí, se primeiro você se livrar de toda e qualquer sabotagem emocional que exista no seu ser. Aí, de repente, alguns geminianos podem falar, eu não tenho isso, tal. Ok, presta atenção nessa semana. Se existe alguma coisa a ser trabalhada ainda, nessa semana isso se manifesta. Como eu disse, pode ser de uma memória ou de um retorno de uma coisa que você fala, pô, olha isso aí de volta. Será que eu consigo resolver de vez? O momento é agora. Aí a energia para você focar e conseguir dar, pelo menos com muita disciplina, os primeiros passos por uma conquista muito importante, tudo isso está lançado para vocês, ok? Presta atenção nisso. Agora nós vamos conversar com o próximo signo, que são os cancerianos, que estão com a energia do Júpiter ainda por aí. Essa energia fantástica de expansão de valores legais.
a expansão de valores que de repente venham agregar coisas maravilhosas no seu ser. Agora pergunto, vamos trabalhar essa energia que inclusive a lua cheia nessa semana, a partir da quarta-feira, vem com tudo mexer com o ser de vocês? Vamos trabalhar essa energia dos aprisionamentos. Pergunto para vocês, quando você pensa na sua vida e nos seus objetivos, você está com muitas coisas, muitos objetivos, muitas metas, onde você fraciona demais a sua energia e você não foca naquilo que realmente interessa? E é aí que está o aprisionamento. Muitas vezes a gente fica com aquele excesso de coisas para fazer e a gente nunca consegue ser 100% naquilo que realmente nós precisamos focar a nossa energia. Quer ver um exemplo? Vou brincar, vai, 100%, divide por 4, 25% de cada uma das possibilidades, fracionado em 4. Aí você tem coisas para fazer. Aí aquilo que você falou, não, hoje eu vou fazer isso porque é extremamente importante para mim. Aí quando você viu, já foi 25% numa coisa, mais 25% em outra, mais 25% em outra, mais 25% em outra, e aquilo que realmente importa sobrou zero. Será que você não tem, na atualidade, pelo menos com esse Júpiter que está expandindo tudo, você não está colocando a sua energia demais em diversos caminhos que você poderia selecionar alguns e falar assim, vamos brincar de novo com os 25%. Em vez de colocar 25 nisso, eu vou colocar 10 hoje. Amanhã eu coloco só 5. Ah, estou percebendo que eu estava colocando energia demais, não vou gastar mais minha força nisso. Vai sobrar, e é aí que vem a força da libertação. Vai sobrar energia, e isso é tão óbvio e lógico, para você colocar naquilo que realmente interessa. Então não gaste mais a sua energia ou não se fracione demais, se colocando para realizar inúmeras coisas que você poderia deixar como coisas para fazer mais para frente, e agora você está ali se desgastando, porque você está se abrindo demais para um monte de coisa. Segura um pouco a onda. A libertação é esta sobra de energia com esse Júpiter para você expandir naquilo que realmente interessa. Naquela coisa que você fala, pô, aqui não, aqui eu vou ter um aprendizado, aqui eu vou conquistar novos horizontes, aqui eu sei que eu posso colher frutos extremamente importantes no futuro. Então, pare de diversificar demais a sua força pessoal. Comece a observar onde você está gastando a sua força e não deve mais, para que você tenha como libertação, se livrando desses aprisionamentos fracionados, direcionar a sua energia naquilo que verdadeiramente interessa, aprendendo bastante, enxergando além dos seus limites, otimizando o seu ser. Esta é a grande libertação, mas primeiro trabalhe este fracionamento das suas energias, ok? Agora vamos conversar com o signo que ficou por último na semana, que representa diretamente os leoninos. Leoninos, a energia do Sol que está a 1000 por hora, trabalhando os seus influxos, que é o seu regente, trazendo para você muita luz, principalmente com os olhos dos sentimentos. Tudo isso vem trazer para você uma profundidade que você consiga enxergar nessa semana o que é aprisionamento e o que é libertação. Vamos lá, primeiro a parte dos aprisionamentos. Pergunto para vocês, quando você analisa, principalmente nas suas experiências principais, existe teimosia? Existe uma energia que pode representar, vou colocar com todo carinho esta palavra, um pouco de preguiça para fazer aquilo que você sabe que precisa ser feito? Muitas vezes você fica cristalizado, fica teimoso com alguma coisa que você fala, não, isso aqui eu preciso na minha vida, deixa eu colocar a minha força, e de repente representam coisas que você já deveria ter parado de incidir a sua energia, o seu brilho pessoal e sua criatividade, porque demonstra que ali existe mais o sentido de pegar a sua energia do que, na verdade, você receber um retorno da experiência. Isso você pode colocar em qualquer tipo de força e experiência da sua vida. Ou seja,
Você, de repente, está em uma situação onde você pensa que você está andando para frente, mas, na verdade, sempre fica aquele círculozinho que dá a impressão que a gente está caminhando, mas, na verdade, você não está saindo do lugar. Coloque isso em qualquer coisa da sua vida que você fala, realmente isso está empacado, isso está emperrado. E quanto mais eu coloco o brilho do meu sol nisso, que é o regente de vocês, eu percebo que parece que num primeiro momento a coisa vai andar, aí quando eu olho está do mesmo jeito, está empacada, está engessada. Este é o aprisionamento que você precisa se libertar. Na brincadeira ainda que eu falei que você pode estar em círculos doando a sua energia ininterruptamente para uma coisa que não mais merece, você tem que sair desse círculo para que você possa ir adiante. Você tem que parar de alimentar isso com a sua energia. Quando você vê que engessou, empacou, deixa de lado. Pô, isso não se... mas é muito importante. Não posso. Como é que eu me liberto disso? É agora que vem a força da libertação. Você tem que incidir de uma forma diferente, com muita intensidade, para romper essa possível bolha que você se inseriu. Porque assim, quer ver? Vou citar um exemplo de relacionamentos, mas você pode colocar isso em qualquer experiência da sua vida. De repente, num relacionamento, você sempre se doa, se doa, se doa para o outro ininterruptamente e o outro acostuma. Sabe quando que esse outro lado vai se doar para você? Nunca, porque ele está acostumado a se alimentar da sua energia. Coloca isso em qualquer experiência da sua vida. A partir do momento que você fala, não dou mais, aí o outro lado vai falar assim, ué, mas cadê a energia? Aí este outro lado começa a correr atrás de ti. Mas que você coloque, aí que está a libertação desse aprisionamento. Você tem que se reposicionar. Você tem que se desapegar de velhos hábitos e costumes para que o outro lado que está envolvido com a sua energia de doação perceba que agora o momento é outro. E se você perceber que não tem jeito, pode parecer duro o que eu vou falar, que não tem jeito, que o outro lado não vai mudar, além de você parar de alimentar vibracionalmente o outro lado com a sua energia, corta da sua vida. Literalmente, corta. Este é o lado ou a força que pode vir para você nessa semana. Mas para que você consiga esse resultado, você precisa olhar onde você está andando em círculos ou qual bolha você está aprisionado, ok? A libertação virá como um passe de mágica com a sua conscientização. E isto pode ser conectado nessa semana, onde todas as bolhas, que de repente não é uma só, irão se demonstrar ou se revelar para vocês, ok? Esta é a força que está reservada para os leoninos. É isto, galera. Esta é a força maravilhosa dessa energia de aprisionamentos e libertações que está como um jogo kármico fantástico nessa semana, principalmente com o alinhamento do Marte junto com o Mercúrio, que domingão entrará na retrogradação. Não deixe de observar tudo que a lua cheia pode revelar para nós a partir da quarta-feira. Vamos sempre em frente. E como eu já falei no meio do vídeo, mas repito aqui, se você não me segue no Instagram, nessa semana você tem um motivo muito legal. Vocês sabem que nós lançamos uma campanha de astrologia fantástica, acompanhando todos esses influxos de Black Friday, onde todo mundo, inclusive eu, às vezes espera uma oportunidade para adquirir algo, de repente para que faça algo que vale a pena. Eu lancei, na semana passada, foi de quinta a domingo, a possibilidade de você estudar astrologia comigo, tem um desconto e inúmeros bônus que nós disponibilizamos, inclusive 4 aulas ao vivo online em grupo comigo, onde você vai poder tirar a sua dúvida ao vivo. Isso é diferente, é uma aula ao vivo, onde eu vou dar 4 passos básicos de astrologia para que todo mundo possa desenvolver uma leitura de um mapa astral consciente e se tornar, por que não, profissionais de astrologia. Muitos alunos meus trabalham hoje com astrologia. Então, este momento fantástico, ele pode se repetir com um relançamento a partir de quinta-feira. E onde você vai ficar sabendo disso? Presta atenção no e-mail,
se inscreve, acessa o meu site, se inscreve ali na lista VIP com o e-mail que você quer receber essa informação se você perdeu, que existem inúmeras pessoas já pedindo esse relançamento, que pode ocorrer quinta-feira. Então me segue ali no Instagram também, newton.schutz, dicas diárias de astrologia, e ali eu vou informar o relançamento e passo o link para você não perder essa oportunidade de estudar astrologia comigo com uma condição incrível, com aulas ao vivo comigo, fora o curso online. Serão 4 aulas ao vivo que vocês terão comigo em janeiro. Já estão marcados os dias, ok? Então não perca essa oportunidade. E por fim, tá aqui o meu site. No meu site você tem muito material gratuito para acessar e também os meus cursos online. Entra no meu site, você tem reflexão astrológica, se inscreve na lista VIP e ali, com isso, você terá a possibilidade de acessar todo esse material gratuito que a gente disponibiliza. E ali você tem cursos de tarô, propriamente dito de astrologia, mas a astrologia está incluso nessa oportunidade que está rolando, a oportunidade, digo novamente, de abrir, de termos a reabertura para você estudar comigo a partir de quinta-feira. Se você já está na turma, seja mais do que bem-vindo. Você vai ver quanta coisa legal nós vamos trocar. Então tá aí, você quer estudar comigo? Clique em cursos online e observe ali todas as condições e você vai ter todo o meu apoio e da minha equipe ali para você entrar em sintonia com todo esse universo do tarô, cabalá, radiestesia, numerologia ou mesmo astrologia, se você não está preocupado com a campanha e fala, não vou estudar no momento certo. E com isso, todos os meus cursos são profissionalizantes. Você recebe um certificado no final, assinado por mim, ok? Então é isso, galera. Me segue ali no Instagram de novo, newton.schutz. Ali você tem toques e dicas diárias de astrologia, ok? E amanhã, 10 horas, estaremos aqui com o tarô, junto com vocês novamente. Estou esperando vocês. Encerro o nosso bate-papo, como sempre, com o meu coração e minha mente, com muito amor, acreditando em vocês, acreditando em mim, mas principalmente em todos nós. Grande beijo, fica ligado aí na possibilidade do relançamento e me segue no Instagram, newton.schutz. Grande beijo, até breve.